Chegou dezembro, mês que eu amo de paixão, mês abençoado, mês de reunir família cada vez mais, de celebrar a vida de Jesus. E a gente pensa logo na preparação, né, das festas de final de ano, de receber amigos, de receber a família em casa, a ceia de Natal. E hoje eu quis preparar aqui um conteúdo muito especial para vocês. Vou apresentar minha convidada de hoje, que é Leiliane Pinheiro, essa Wine Lady, sommelier, e ela vai dar umas dicas assim preciosíssimas sobre como harmonizar as bebidas, né, os vinhos, os champanhes, os espumantes na noite de Natal. Tudo bom, Leiliane? Tudo bom, Márcia? Prazer estar aqui. Que bom que você está aqui com a gente. E você é apaixonada por vinho, né? Sou. Acho que assim, o wine vírus me picou há 10 anos, há mais de 10 anos. E desde então, entre essas nuances que o mundo do vinho tem de tanto tipo, de tanta quantidade, qualidade, a gente acaba tendo que se aprofundar um pouco mais para entender, para conhecer mesmo e trazer para as pessoas esse conhecimento de uma maneira fácil. Eu gosto muito do simplificar, do falar do vinho de uma maneira leve e que as pessoas entendam muito mais na taça do que propriamente na parte teórica. Eu acho que a gente está aqui para brindar. E eu quero saber o que você vai preparar aí pra gente, o que você escolheu de rótulos, né? O que é bom na noite de Natal, o que a gente deve procurar, assim, porque tem, né, toda uma comida, uma gastronomia, né, muito específica, né, que é a carne branca, mas tem aqueles molhos também que a gente prepara, né? Exato. O que harmoniza? Aliás, o que é harmonizar? Pronto, é ótima pergunta. A gente diz muito no mundo da gastronomia e da enogastronomia que harmonizar é fazer uma soma de 1 mais 1 ficar 3. Porque esse terceiro sabor, ele na verdade é a sensação da comida com a bebida, que ele vai ser completamente diferente. E é isso que a gente busca quando a gente harmoniza comidas e bebidas. Com o vinho, então, acho que parte quase que de um princípio, porque o vinho raramente não está atrelado a uma boa refeição, a uma mesa com os queijos, a petiscos. É raro você ver alguém sentar numa mesa de um bar e pedir um vinho. Esse vinho, ele vem com alguma coisa, então a comida ela está muito presente, sempre. E quando a gente fala de harmonizar, é criar essa combinação de uma maneira que esse terceiro sabor, que essa sensação que surja, seja algo ainda melhor do que só a comida e só a bebida. Quando a gente fala de Natal, de ceia, a gente está falando de reunir família, reunir amigos, reunir pessoas e democratizar essa reunião. Então, acho que cada vez mais a gente tem que pensar em bebidas e comidas que agradem todo mundo. Aquela velha briga, tira ou não as passas do arroz, vai depender da maior parte da tua família, né? Verdade. E aí a gente vai combinando em cima dessas nuances as sugestões de vinhos. Mas antes de chegar nos rótulos, o que você separou aí pra gente, eu queria saber assim, o que a gente deve prestar atenção na hora de harmonizar? Pronto, eu acho que a principal dica é estruturas. Estrutura de paladar. O que você imagina? Uma refeição, ela normalmente tem entrada, o principal e a sobremesa. Vamos pensar assim na parte simples. A entrada sempre vai ser um prato leve. Então, quando você recebe essa entrada, vai ser uma salada, vai ser uma tábua de queijos, vão ser uns pãezinhos para abrir o paladar, para esperar os convidados chegarem. Então, esse momento de chegada, ele pede comidas mais leves, com sabores mais delicados, para na sequência você ter uma comida mais, né, que preencha mais a boca, a carne vem no prato principal, aquela parte pesada dos acompanhamentos também vem nesse segundo momento, e da mesma maneira a gente vai subindo a estrutura dos vinhos. Então é o peso em boca, na sensação de sabores, dessa combinação de todas essas estruturas para poder você sempre subir e não regredir. E a gente termina com a sobremesa, porque o açúcar, ele blinda o paladar. Então, se o açúcar vem antes, você não vai sentir as sensações depois. Então, justamente essa escadinha que você sobe numa refeição, ela não desce.
E os vinhos acompanham a mesma pegada. Da mesma maneira. Começa com vinhos leves, vinhos frescos, vinhos ácidos, que eles fazem a tua língua salivar. Ou até um espumante, Exatamente, né? entra bem nisso, que você sente aquela acidez, que ela abre o teu apetite, ela te ajuda a preparar as papilas gustativas para a refeição. E assim vem os vinhos mais encorpados, com o prato principal, e os vinhos doces para a sobremesa. Você vê que tudo é parecido. É mais a questão da gente falar de uma maneira que seja simples de entender, porque está tudo atrelado. A gente já tem os hábitos tanto da harmonização quanto dessa sequência, que aparentemente no vinho seria a coisa mais complexa, mas é só para acompanhar a gastronomia. O vinho nasceu para acompanhar a comida e não o contrário, né? Gente, é uma arte. É uma arte, mas a gente vai descobrindo, né? Sim. A gente já gosta, a gente já celebra muito, né? E o vinho é tão milenar, né? A festa, né, de Caná, então as bodas de Caná, então a gente transformar, né? É muito simbólico, muito emblemático, né? É o vinho para a união da refeição, para celebrar a família. E eu acho que esse momento assim de Natal pede também, né, vinhos, rótulos especiais. Sim, sim. Eu acho que a gente podia dar uma olhadinha nos rótulos. Vamos lá. Tem vários vinhos aqui, mas o que eu imaginei? Vamos receber a família com espumante, bem simples de beber. Eu escolhi um cava espanhol, com aquele cava assim que você vai deixar vários num balde de gelo, para quem for chegando se servir, tomar uma taça, abrir o apetite. Eu acho que são produtos que vieram para ficar. Eles são feitos iguais uma champanhe francesa, sendo que feitos na Catalunha, ali na região da Espanha. Outra sugestão que eu acho que é legal para ceia em si, que a gente está falando de carnes brancas, queijos, você sempre tem ali uma mesa com frutas secas. Então eu imaginei um chardonnay. Esse aqui é um argentino. A uva, né? Chardonnay. Isso. E esse chardonnay, ele passa por barril. Quando você tem essas nuances das frutas secas, dos queijos um pouco mais pesados em paladar, você precisa de um vinho com um pouco mais de estrutura. Então ele acompanha bem. Se o teu prato for um molho de frutas amarelas, você acompanhar o pernil, ou o peru, ou mesmo o chester, ele vai super bem, porque ele vai ter um pouco mais de peso em boca, e aí acompanha teu prato principal. E tem gente que não abre mão dos tintos, não é? Mesmo com a carne branca. Quais são as uvas? Explica um pouquinho, né, para quem tá querendo ficar mais familiarizado, né, com o mundo da Wine Lady. Não, a gente tem, em relação a uvas, a gente pode ir desde os tintos leves para os tintos médios. Eu acho que com a ceia vai funcionar muito bem. O que a gente às vezes acaba tendo um pouco mais de cuidado são com os tintos muito encorpados, porque a gente não tem carne vermelha habitualmente na ceia. Não que você não possa fazer uma ceia com filé mignon, com rosbife, enfim. Mas assim, as ceias mais clássicas que pedem aves, o vinho tinto mais estruturado, ele vai sair daquela harmonia que eu queria, que é os dois terem o mesmo peso. Na hora que eu boto um tinto muito forte, vamos supor, um tinto de Cabernet Sauvignon, um tinto de uma uva, de uma Malbec mais pesada, eu vou deixar com que meu prato principal fique de coadjuvante. E eu não quero isso. Eu quero que os dois apareçam numa intensidade muito parecida. E aí, harmoniza. Exatamente. Eu imaginei para uma ceia a gente colocar um Pinot Noir, que é uma uva muito sofisticada, nesse caso o exemplar do berço, que é a Borgonha. E aí a gente tem a questão de harmonizar a estrutura das aves com o vinho tinto também. E aqui eu posso colocar um molho de fruta vermelha, um molho mais adocicado, que vai super combinar. A gente também pode pensar no coringa para a noite inteira, que aí a gente tem aquela harmonização. A gente brinca que a espumante é a harmonização quase preguiçosa, mas não é. É porque ela é a harmonização que é muito democrática. O espumante, ele acompanha a refeição do começo ao fim muito bem. Tanto ele limpa o paladar, ele aguenta a questão de comidas mais gordurosas, ele abre essa sensação da acidez. Eu posso abrir com ele também, com os petiscos, a noite inteira. Dependendo do espumante, ele fica um coringa para ele te acompanhar do começo ao fim, e você não faz cada prato um vinho. E esse rosé? Esse rosé, ele é espanhol e ele é de Pinot Noir. Então eu peguei
o espumante, que é um cava, e o Pinot Noir da uva do tinto que eu pensei e transformei numa dica só. Olha só. Então ela vai a noite inteira e você vai conversando e tomando e tá sempre geladinho e deixa várias garrafas ali à mão e que todo mundo vai ser bem feliz. Custo-benefício, assim, quanto melhor o vinho, é lógico, né, que sim, a pontuação dele tem toda essa história envolvidos, exato. Não, quando a gente imagina, por exemplo, um vinho desse que passou, nesse caso, 9 meses em barris de carvalho, tem todo um cuidado do enólogo, desde o plantio até a apresentação em si, uma garrafa, uma rolha. Então você imagina que isso também vai lá pra frente no preço, né? Mas quando a gente pega algumas outras sugestões que você dilui essa qualidade em grandes vinícolas, em marcas bem disseminadas, você tem essa questão do custo-benefício que você citou, que acaba sendo comercialmente mais interessante, e eu acho que a gente tem que buscar a melhor qualidade que caiba no nosso bolso. E que mesmo assim, independente do ticket, você tem que pensar no quão esse momento vai ser especial. Então eu acho que vale sim, a gente pensa nos melhores insumos, na ceia mais gostosa, pensar nos melhores ingredientes, vai num vinho bom também. São momentos especiais, né? São momentos muito em família, aquele momento realmente que a gente guarda no coração. E a gente tem que realmente fazer essa curadoria, essa reserva do que servir, que eu achei muito bacana, porque às vezes a gente escolhe uma bebida para servir ou duas. Então, assim, você tem uma variedade, né? Então, você curte ainda mais, né? Cada momento da ceia. Eu gosto muito de fazer a harmonização de cada passo. Tanto é que eu preservo sempre onde eu tô e nos momentos que eu tenho acesso às pessoas que vão tomar vinho comigo, cada prato um vinho diferente. Claro, é um luxo. Mas você pode ter uma experiência dessa, independente do investimento em si. Você pode fazer esses passos assim bem distintos e que vai ser de uma riqueza muito grande. Eu acho que é um momento a mais, é um plus em relação a você curtir em casa com os seus. Eu acho que esse ano cada vez mais a gente tem essa coisa de cuidar dos nossos, de estar em casa com muito prazer. Eu acho que esse prazer a gente tem que preservar. Que ótimo. Liliane, obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Bem abençoado para vocês também. E tá aqui, dicas assim super bem cuidadas, um conteúdo bem cuidado, uma curadoria muito especial só para você. Viu? Um beijo bem grande e a gente vai apresentar no próximo vídeo umas dicas de espumantes e champanhes para o Réveillon. Exatamente. Aguarde. Tchau, tchau.